Caro irmão no sacerdócio, Padre Cláudio, Padre Thales, querido diácono, queridos seminaristas, Lucas, Cássio, José, queridos irmãos e irmãs, para mim é uma alegria poder retornar a esta casa e hoje estar ao lado do Padre Cláudio, não mais como seminarista, mas como irmão no sacerdócio. É uma alegria poder ver essa comunidade feliz, viva, como sempre foi, como a vi há anos atrás e hoje continua sendo renovada pela graça, pela força do Espírito Santo e animada por esta mesma graça. Hoje nós, com alegria, celebramos a festa da nossa padroeira, padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E quando nós celebramos a festa de Nossa Senhora Aparecida, nós olhamos para a imagem dela e lembramos a graça e a misericórdia de Deus. Ao contemplarmos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, imediatamente pensamos em Deus, como Deus é bondoso conosco. Deus é tão bom para nós que quis nos dar uma mãe e mais ainda, uma mãe que pudesse ser próxima de nós, povo brasileiro. Tantas nações neste mundo e Deus quis se fazer presente através da maternidade de Maria em nosso meio. Maria, a Mãe Aparecida, a Virgem Aparecida, vem, se manifesta em nosso meio como aquela que está atenta às necessidades do povo do Brasil. Isso para nós é motivo de alegria, de júbilo, e por isso hoje nosso coração está em festa, como o meu coração também está em festa por estar aqui com vocês neste dia, presidindo esta Santa Missa. As leituras desta Santa Eucaristia nos apontam para a figura desta mulher, a Virgem Maria. A primeira leitura do livro de Esther fala da figura de uma rainha intercessora, Rainha Esther. Essa mulher que, sem medo dos perigos de estar diante daquele rei impiedoso, enfrenta os seus medos e vai de estar diante do rei, não para pedir algo para si. A Esther, diz a leitura, que se reveste das suas vestes mais belas, se reveste das joias, da coroa real e vai diante daquele rei impiedoso para suplicar vida ao seu povo, para poder pedir vida ao povo de Israel. Maria é comparada com Esther. Agora Maria não se reveste mais de joias, mas da graça de Deus, da glória do Senhor. É revestida desta glória, e por isso é imaculada, é santa. Revestida dessa graça, vai não diante de um rei impiedoso, mas do próprio Deus. Um Deus que é amor, misericórdia. Intercede por nós, pelo seu povo, seus filhos, estes que foram entregues a ela lá na cruz, no Calvário. Nós, cada um de nós. Maria está diante de Deus a interceder por nossas vidas, por nossas necessidades, por nossas tristezas, por nossos sofrimentos. Está ali a mãe do Senhor, diante do rei que não é impiedoso, mas é misericordioso. E ela, mais uma vez, como Esther, repete a mesma frase: dai vida ao meu povo, dai esta graça ao povo, aos filhos que o Senhor mesmo me confiou ali diante do Calvário. Maria continua a interceder por nós. Mas, meus irmãos, nós não podemos, diante desta leitura, parar apenas na intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, como nós vimos no Evangelho, tem esse papel primordial de intercessora. No Evangelho que ouvimos hoje, nas bodas de Caná, tão conhecidas por nós esta palavra, Maria, diante daquele casamento, convidada pelos noivos, vê também, está atenta também àquela necessidade. Falta vinho naquela festa, o vinho que é o símbolo da alegria. Ela, sempre atenta, vai até Jesus. Eles não têm mais vinho. E Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria imediatamente vira para os serventes e diz o quê? Fazei tudo o que ele vos disser. Maria confia que o seu filho não vai deixá-la na mão. Confia que o seu filho vai atender a sua súplica. Mais uma vez, a figura intercessora de Nossa Senhora. Mas, como eu disse, a gente não pode parar de modo algum apenas na intercessão de Maria. Nós já sabemos que ela intercede por nós, e isso é maravilhoso. É muito bom contar com a intercessão de Nossa Senhora. Saber que temos esta mãe atenta às nossas necessidades.
mas devemos também nos ater àquilo que Maria disse para nós logo em seguida: fazei tudo o que ele vos disser. Maria nos ensina, meus irmãos, que a intercessão dela está ligada à nossa missão. Ela intercede por nós, mas ao mesmo tempo nos envia a missão: fazei tudo o que ele vos disser. Não é só apenas pedir a Nossa Senhora que interceda por nós e cruzar os braços e esperar a graça de Deus vir sobre nós. Não, é preciso sair do nosso comodismo e viver aquilo que Deus nos pede. E Maria tem uma característica, que é a característica que eu gostaria de falar para vocês neste domingo, neste dia de Nossa Senhora Aparecida. A característica da fidelidade. Se Maria hoje está no céu, se Maria hoje está diante de Deus intercedendo por nós, se ela cumpre este papel, é porque ela foi fiel a um chamado de Deus. Disse sim para ser mãe de Jesus Cristo, ser mãe do Salvador. E nesta fidelidade, ela viveu todos os dias. Foi preparada para ser mãe. Na hora em que que o anjo diz a mensagem a ela, convida para poder ser mãe, ela diz o seu sim. E dali em diante, Maria abre mão de todo o seu projeto. Porque imaginem vocês, uma jovem de 15 anos, certamente Nossa Senhora tinha projetos, tinha sonhos, era prometida em casamento a José. Como uma boa judia, certamente pensava em ter uma família numerosa com o seu esposo José. Mas no momento em que Deus chama Maria para a missão, ela diz sim ao projeto de Deus e é fiel até o fim. Abre mão do seu projeto pessoal para viver a vontade de Deus. Maria nos ensina a viver desta forma. Nós também, meus irmãos, devemos estar atentos à voz do Senhor, que sempre vem nos chamar. Deus sempre nos chama a uma missão, sempre. E nós muitas vezes queremos, aliás, muitas vezes não, sempre nós queremos ter o vinho novo em nossas vidas. Como este casal teve, sempre queremos ter o vinho novo. Mas muitas vezes nós não queremos encher as talhas. Queremos ter o vinho novo, mas não queremos ter o trabalho de encher as talhas. Mas como nós ouvimos no Evangelho, para ter o vinho novo, foi preciso encher as talhas. A graça de Deus, ela age em nossa vida. E Deus é Deus, Ele pode fazer a graça acontecer em nossas vidas de diversas formas. Ele não precisa de nós para que a graça aconteça. Mas Ele quer contar conosco, com a nossa colaboração. E por isso, Ele diz, enchei as talhas. Nós também, meus irmãos, se queremos ter vinho novo na nossa vida, se queremos que a nossa vida seja renovada, precisamos encher as talhas. Precisamos ser fiéis a Deus, como Maria foi. A fidelidade não é fácil, porque o caminho é tortuoso, mas também não foi fácil para Maria. Quantos empecilhos, quantas tempestades Nossa Senhora teve de enfrentar para poder ser fiel até o fim. Passou pela fuga no Egito. Aliás, desde antes, quando foi gerar Jesus, quando foi dar a luz a Jesus, não encontrou abrigo para poder dar a luz a Jesus. Deu a luz a Jesus num estábulo. Depois teve que fugir para o Egito. Depois teve a profecia do velho Simeão, da profetisa Ana. Tantas coisas, até chegar ao Calvário, à cruz, e Maria ali com Jesus nos seus braços, o corpo do seu filho nos braços. Sempre que eu olho para a imagem de Nossa Senhora da Piedade, para mim eu acho uma das imagens de Maria mais difíceis de serem contempladas, porque ali está uma realidade difícil, crua, uma mãe que carrega o filho nos braços, o corpo do seu filho nos braços. É uma imagem, uma cena que ninguém gostaria de ver, mas Maria passou por tudo isso e foi fiel até o fim. Essa mulher nos ensina, meus irmãos, que nós também devemos passar pelas dificuldades da nossa vida da mesma forma, com essa fidelidade a Deus, amando ao Senhor de tal forma que tenhamos a coragem de até mesmo abandonar os nossos projetos para fazer a vontade do Senhor, para viver uma vida de santidade, para buscar nos conformar àquilo que Deus quer de cada um de nós. E isso precisa ser até o fim. Virão tribulações, virão provações, e quando elas chegarem, coloquemos os nossos joelhos no chão
Peçamos a intercessão dela, para que ela nos ajude a viver a graça de ter um vinho novo, de sermos renovados. Mas não fiquemos de braços cruzados, esperando essa graça chegar. Corramos, enchamos as talhas, trabalhemos para que Deus de fato, para que a graça de Deus de fato aconteça em nossa vida. E tudo isso para quê, meus irmãos? Para que a gente precisa se esforçar tanto? Para que a gente precisa vencer essas tribulações, se manter fiel a Deus? Não seria mais fácil se nós ficássemos vivendo a vida de qualquer jeito, né? Tantas pessoas ainda, acho que semana passada, nós ouvíamos na primeira leitura a pergunta, né? Que creio que todos nós já fizemos um dia. O profeta perguntar para Deus: Senhor, tantos homens por aí que não vivem a tua palavra, estão tão bem, e nós que muitas vezes buscamos viver a palavra de Deus, nos acontece tanta coisa ruim, e as pessoas muitas vezes distantes de Deus vivem bem, estão bem de vida. Por que isso? Por que isso acontece? Deus não dá muitas explicações para nós, só nos convida a perseverar. Sede fiéis, sede fiéis, e vocês receberão o prêmio. E que prêmio é esse que Deus promete para nós? O céu. Deus não nos promete riquezas neste mundo, bens materiais, essa história que muitos dizem por aí, né? Que vem servir a Jesus e pare de sofrer. Isso é mentira, não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da cruz. Quer me seguir? Então venha, mas renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Esse é o evangelho de Cristo, da cruz. Devemos nos conformar com este evangelho, meus irmãos. A cruz de Cristo não significa dizer que ao seguir Jesus Cristo não seremos felizes. Pelo contrário, seremos felizes carregando a cruz. Essa é a loucura de ser cristão, carregar a cruz e mesmo assim ser feliz. Que maluquice. Lembro daqueles relatos dos Atos dos Apóstolos, quando aqueles homens eram açoitados, torturados por causa do nome de Jesus, e diz a palavra de Deus, saíam felizes, porque se acharam dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. E homens loucos, né? Apanham e saem felizes. Essa é a loucura de ser cristão. Carregam a cruz, mas mesmo assim são felizes, porque encontraram um tesouro que é maior do que o sofrimento, que é maior do que tudo isso que nós passamos neste mundo. Encontraram um tesouro chamado Cristo. E esse tesouro nos motiva a continuar caminhando, perseverando, apesar das dificuldades deste mundo. Foi esse tesouro que Maria gerou no seu ventre. Foi esse tesouro que Maria apresentou ao mundo e apresenta a nós todos os dias da nossa vida. Sempre que nós recorremos a ela, ela aponta a Cristo, porque Maria não é e nunca quis ser e nunca será a centralidade da nossa fé. Sempre aponta para Jesus. Quando ela pede um milagre, imediatamente ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Não o que ela pede, mas o que ele manda. Ele é o centro. Ela aponta para Jesus. E nós devemos buscar Maria para chegar a Cristo, porque ela nos aponta a Jesus. E como eu perguntava, para que tudo isso, afinal de contas? Tudo isso, meus irmãos, para que um dia possamos viver aquilo que o salmista diz. Na última estrofe do Salmo, diz: as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Que alegria será se nós formos considerados amigos de Cristo, amigos da Virgem Maria, e um dia pudermos ingressar no palácio real que é o céu, para poder prestar homenagem a nosso Senhor. Essa é a esperança que nos move a continuar caminhando neste mundo, a continuar na casa de Deus, louvando ao Senhor, buscando ao Senhor, mesmo quando a coisa aperta, mesmo quando as coisas ficam difíceis, continuamos aqui, não sairemos daqui, porque sabemos que a nossa vitória não se encontra nas coisas deste mundo, mas a nossa vitória se encontra nas coisas celestes. A nossa vitória será realmente planificada, concluída, quando isso acontecer, quando nós juntos chegarmos lá no Palácio Real, nos encontrarmos com Cristo Jesus, nos encontrarmos com a Virgem Maria, e lá podermos louvar e bendizer ao Senhor, sem viver mais dor, tristeza, tribulações,
porque tudo passou e agora restará a eternidade ao lado daquele que aqui nós tanto buscamos. Que nós, meus irmãos, motivados por esta celebração litúrgica da Virgem Maria de Aparecida, nossa mãe, a rainha e padroeira do Brasil, possamos imitar os gestos de Maria, possamos pedir a intercessão dela em nossas vidas. Intercedei pelo povo brasileiro, por essa nação que, apesar de tantos sofrimentos, de tantas dores, é uma nação de um povo que tem fé, que ama a Deus. Intercedei pelas nossas crianças, cuja o dia de hoje também celebramos. Intercedei por cada um de nós, para que um dia todos nós estejamos juntos na casa do Pai. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.